Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete de hoje é a Elaine e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências para você que é do 7º ano. A aula de hoje é sobre moluscos. Olha que legal! Temos vários animais aqui, vários representantes para mostrar para você e para a gente compreender as características desses animais. Antes de começar nossa aula, vamos aos nossos recados importantes to keep in mind, para não esquecer. Primeira coisa que você não pode esquecer jamais, se dedicar. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado fazer tudo sozinho, mas você consegue? Você pode assistir as videoaulas que nós estamos gravando. As aulas, elas são um parâmetro para você entender todos os conteúdos. Você pode também fazer resumos no seu caderno sobre o que a gente vai falar aqui e sobre textos que você pode encontrar na internet, em livros, que vão te ajudar a fixar tudo aquilo que a gente está aprendendo. Além disso, você tem uma atividade lá no Classroom que você pode entrar para confirmar a sua presença. Vão ser 2 questões sobre os moluscos que nós vamos falar hoje e vocês vão responder para validar a frequência de vocês. Com isso, você também pode ter mais conhecimento fixado e depois, na hora de uma avaliação, você não vai precisar estudar tanto, porque você já vai lembrar do que a gente falou hoje. Se você não tem acesso aos aplicativos, não fique triste. As escolas se organizaram, os professores estão trabalhando, produzindo atividades impressas e é só você ir lá buscar. As escolas têm uma data de entrega e uma data de recebimento. Fique atento a essas datas, pois a gente já está no último trimestre, então agora não dá para fazer corpo mole, já que a gente vai falar de moluscos. Falando dos nossos objetivos, nós temos esse cara aqui que vocês estão cansados de conhecer, que é o Lula molusco. E nós vamos entender em qual classe ele se encaixa dentro desse filo. Vamos conhecer também outros organismos do grupo dos moluscos, porque não é só o Lula que está aqui. Vamos compreender quais são as características que eles têm. Uma delas a gente já falou agora há pouco. E para que tudo isso fique fixado na sua memória, para que você jamais se esqueça, esteja com seu material, seu caderno, pega lá a canetinha, vamos anotar as coisas importantes para depois ficar mais fácil. Bora começar essa aula? A gente vai falar sobre as características desses animais. A professora Fran explicou para vocês sobre simetria. Lembra disso? Se você não lembra, volta lá naquela aula. A simetria dos animais desse grupo é uma simetria do tipo bilateral. Ou seja, se eu cortar um molusco na metade, ele vai ter 2 partes iguais. Então a gente vai entender como que a gente pode analisar isso observando os animais que nós temos hoje. Uma outra característica desses animais deste grupo é que eles têm o corpo mole, por isso molusco. O molusco, ele vai ter sempre, todos os moluscos, esse corpo molinho. Alguns deles vão ter algumas substâncias que faz ele ser meio gosmento, mas é uma característica do grupo. Sendo ele o Lula molusco, sendo ele a lesma, que é essa aqui que eu estou te mostrando, ou sendo os outros representantes, todos eles vão ter o corpo molinho, certo? Além disso, esses animais, eles também têm conchas, mas não são todos que têm conchas. Nós temos aqui no nosso cenário da aula de hoje, vários animais representantes que deixaram as suas conchas para trás, e aí nós capturamos essas conchas. No caso da Lula e no caso da lesma, a gente não tem a concha aqui para mostrar, porque a lesma não tem concha e a Lula também não vai ter uma concha para a gente poder mostrar aqui, porque ela tem uma concha interna. Mas a gente vai falar disso depois. Então, as características desses animais, as principais, é ter o corpo mole e pode ou não ter uma concha. Então, a gente tem várias conchas. E aí, como você já sabe, a gente tem lula, tem polvo, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos fazer aqui uma atividade. Você vai marcar no seu caderno todos os animais que são incluídos nesse filo, que é o filo dos moluscos, o filo molusca. Nós temos na letra A, polvos, lombrigas e ostras. Na letra B, minhocas, lesmas e lulas. Na letra C, lesmas, lulas e sanguessugas. E na letra D, caramujos, lulas e ostras. Pensa um pouquinho, anota no seu caderno e a gente já volta.
Voltamos, galerinha. E a resposta desse exercício estava muito simples. Era a alternativa letra D, os caramujos, as lulas e as ostras. A gente vai entender daqui a pouquinho que eles fazem parte de divisões menores dentro desse filo. E aí cada um deles vai ter características únicas. Mas aguenta aí. Antes a gente vai falar aqui sobre os gastrópodes. Os gastrópodes, eles também fazem parte desse grupo e a maioria deles é terrestre. Não que todos vão ser, a gente vai entender isso depois também. Nós temos aqui para representar um caracol e uma lesma. Olha que legal! A lesma, ela é bem parecida com o caracol, mas ele tem uma concha, que ele pode usar como moradia, como defesa, e no caso da lesma ela não tem. Os dois pertencem ao mesmo grupo, que é o grupo dos moluscos. E dentro desse grupo tem uma divisão menor ainda, que é a divisão dos gastrópodes. Mas eles têm características diferentes. Legal, né? Além disso, nós temos os cefalópodes, que é o outro grupo dentro desse grupo dos moluscos. Nós temos aqui os polvos e a lula. Dentro do grupo dos bivalves, a gente vai ter as ostras e os mariscos. Esses 4 animais, eles podem ser aquáticos, diferentes dos gastrópodes que eu falei para vocês antes. Então a gente pode separar eles pelo habitat que eles habitam, se eles são terrestres ou se eles são aquáticos. Muito bem? Aí, para entender melhor essa divisão dos grupos, a gente vai entender esses 3 que eu falei para vocês. Os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Aqui na nossa aula hoje, nós temos vários representantes de conchas desses animais. Se vocês conseguirem observar, desde essa concha enorme aqui, bem linda, por toda a nossa bancada, nós temos vários tipos de conchas diferentes. E o que isso importa? Para que serve ter concha diferente? Dependendo do ambiente onde o animal está, ele vai ter um tipo de substância diferente na água, ele vai ter predadores diferentes, ele vai precisar se esconder. Então ele desenvolve essas conchas para poder se adaptar melhor ao ambiente onde ele se encontra. No caso dos bivalves, que a gente tem ali na tela, eles têm 2 conchas. A gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho e eu mostro com mais detalhes para você. Mas você pode perceber nas conchas que nós temos aqui que tem algumas que são diferentes. Os gastrópodes a gente viu que tem conchas, mas tem gastrópodes sem. E os cefalópodes também tem cefalópode com concha e tem cefalópode sem concha. Mas aí você fica olhando ali o polvo e você fala, cadê a concha? Calma aí. Vamos entender antes disso sobre um carinha aqui bem conhecido de vocês, um Pokémon, o Shellder. Você conhece ele? Ele é inspirado nos moluscos que apresentam 2 conchas de proteção e que podem produzir pérolas. A qual classe será que esse animal pertence? Lembrando da imagem do slide anterior que nós vimos as 3 classificações, será que o Shellder é um A, bivalve, B, gastrópode, C, cefalópode ou D, perolaves? Pensa um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta, galera, com o nosso amigo Pokémon Shelder, que está aqui para nos mostrar que um exemplo de molusco, nesse caso, pode ser os bivalves. Nós vamos agora entender um pouquinho mais sobre esse grupo, ok? Os bivalves, eles têm o corpo protegido por uma concha que tem duas valvas. Como assim? Nós temos aqui no nosso estúdio algumas conchas de bivalves que vocês podem observar. Aqui, nesse exemplo, nós temos duas conchas que estão unidas, elas estão grudadinhas. No caso dos bivalves, eles têm essa concha unida e elas têm essa partezinha aqui que serve como se fosse uma alavanca para abrir e fechar a concha. No caso aqui, nós temos um outro representante que vai ter as valvas separadas. A gente pode ter uma valva e duas valvas nesse grupo, que a gente pode chamar de bivalve, porque são duas. Quando esse animalzinho está ali dentro da concha e ele precisa se alimentar, ele abre as duas valvas e absorve a água que está no oceano, ou então no lago, num rio, e aí captura pequenas partículas, pequenos micro-organismos que estão ali na água e fecha para poder fazer toda a digestão dele. Então ele faz esse processo de abrir e fechar as valvas que fazem parte desses animais desse grupo. Nós também temos essa outra aqui, ó, que ela é bem bonita, bem brilhante, e isso faz a gente diferenciar as espécies dentro desse grupo. São animais da mesma classe com espécies diferentes. Além disso, os bivalves, eles também são marinhos ou de água doce. A gente pode encontrar eles em vários ambientes aquáticos. E uma característica bem legal que a gente pode observar aqui na imagem é que dos bivalves vêm as pérolas. Esses animais, quando abrem e fecham suas valvas, capturam essas partículas que estão dentro da água e se ele passa por um momento de estresse, um momento difícil da vida dele, ele transforma essa partículazinha, no caso ali de areia que pode ter entrado, em uma substância diferenciada que vai dar origem à pérola. Então, a gente podia ser que nem bivalve, né? Tá num problema lá, uma situação difícil da vida, pega aquele problema, transforma numa pérola e aí tudo fica melhor. Então, esse grupo tem essas características. Não se esqueça que bivalves são duas valvas, as conchas que abrem e fecham. Continuando, nós temos os gastrópodes. Nós temos ali o Gary, do Bob Esponja, para representar essa classe. Os gastrópodes, eles são animais de corpo mole que podem ser divididos em cabeça, saco visceral e pé. Como assim? Lembra daquela lesminha que eu mostrei para você no começo da aula? Se a gente observar ela aqui, ó, ela tem uma parte embaixo dela que é o pezinho. E aí a massa visceral dela vai ser toda aquela parte do corpo mole. Quando esse animal tem uma concha, ele consegue projetar toda essa massa para dentro da concha. E aí nós temos como exemplo uma concha bem grande aqui na nossa sala, que é essa aqui, ó, que é uma concha parecida com a concha do Gary. Esse espaço aqui dentro é o espaço onde o molusco entra e se esconde. Quando o animal está vivo, ele está ali, ele entra e ele sai. Como ele acabou falecendo, o corpo mole dele, que é uma substância orgânica, acabou entrando em decomposição e só restou a concha, que é calcária. E isso não vai se destruir a menos que a gente jogue no chão, mas não vamos fazer isso. No caso desses animais, você pode encontrar essas conchas na praia. E muitas pessoas, quando encontram essas conchas, têm o hábito de colocar assim na orelha e diz que escuta o barulho do mar. Na verdade, é o ar que está ali dentro que vai fazer um movimento e aí ele pode fazer um barulhinho diferente, um eco. Mas é aqui dentro da concha onde o gastrópode se esconde. Como ele tem um corpo mole, a concha serve para proteger ele. Além disso, esses animais, eles podem ser tanto marinhos quanto terrestres ou então de água doce. A concha deles, ela pode ser espiralada, como diz ali no slide. Então, uma concha espiralada é nesse sentido assim, só para sanar a sua dúvida e você não ficar curioso depois, o que é isso? Ela faz um espiral, diferente do bivalve, que abre e fecha, porque o gastrópode entra dentro da concha e se enrola lá dentro, ok?
Vamos seguir então para o próximo grupo, que é o grupo dos cefalópodes. Os cefalópodes são animais que têm pés na cabeça e eles apresentam tentáculos. Quem será? Esses animais são predadores marinhos e não têm conchas, com exceção das lulas, que têm conchas internas, e também os náutilos, que têm uma concha externa. Nós temos aqui um exemplo de um GIF do náutilo. O náutilo é esse animal pré-histórico que é pouco encontrado hoje em dia, que faz parte do grupo dos cefalópodes. A gente vai entender daqui a pouquinho melhor quais são as diferenças entre a lula, o polvo e o náutilo. E aí eu posso te falar melhor sobre essa concha interna dele, ok? Antes disso, vamos de novo à nossa Pokédex falar sobre os Pokémons. Nós temos aqui o Pokémon Shellos, que é inspirado no molusco Chromodoris inc, da imagem abaixo. Então nós temos aqui um molusco e nós temos o Pokémon. A qual classe esse animal pertence? Letra A, bivalve. Letra B, gastrópode. Letra C, cefalópode. Ou letra D, lesmalves? Pensa um pouquinho, responde aí, a gente já volta.
Voltamos, galerinha, com o nosso amigo Shellos, que é um exemplar de Pokémon que nos mostra que moluscos também estão dentro dessa classe, que é do gastrópode. Os gastrópodes são aqueles moluscos que podem ou não ter conchas. Nesse caso, a gente tem um animal que não tem concha. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, falando sobre os exemplares. Dentro desse grupo, nós temos gastrópodes que são terrestres e gastrópodes que são aquáticos. Desses que são terrestres, nós temos os com concha e sem concha. E a mesma coisa para os que são aquáticos. Aí eles recebem nomes diferentes. Como assim? Quando você encontra esse carinha aqui lá no seu jardim, ele é um caracol. Ele é um gastrópode terrestre. Se você encontrar em água esse mesmo tipo de animal, você chama ele de caramujo. O caramujo e o caracol, eles são muito parecidos. A diferença é o ambiente onde eles vivem. Quando a gente fala das lesmas, a gente tem a lesma lá do jardim e nós temos a lesma do mar. O nosso Pokémon, o Shellos, é uma lesma do mar. Então, nesse grupo, nós temos uma grande infinidade de animais diferentes. Isso é bem bacana porque você consegue ver a biodiversidade desse grupo de organismos. Agora, falando dos bivalves, nós temos 3 tipos de animais que tem aquela concha que abre e fecha. São 2 conchas. Os bivalves, a gente pode chamar eles de ostras, de mariscos e mexilhões. Geralmente, esses moluscos, eles estão introduzidos na alimentação das pessoas. Então, você vai para a praia, você vai num restaurante, você pede uma porção de ostra, uma porção de marisco, e aí você degusta esses animais. Tem pessoas que não gostam muito do sabor, eu mesmo não gosto muito, eu acho ele nojento. Mas enfim, é um animal que serve de alimentação. Se você tiver com fome e encontrar esse animal, você pode comer que você não vai passar mal. E nós também temos os cefalópodes, que são aqueles moluscos que têm os pés na cabeça. Como assim os pés na cabeça? Eles têm tentáculos. E aí nós temos polvo, a lula e o náutilo. E aí a gente tem diferença, porque nesse grupo eles também têm conchas e não têm conchas. O polvo mesmo não tem. A lula tem uma concha interna que vai proteger os órgãos dela dentro do corpo dela. O náutilo ele já tem essa concha externa, que serve também de proteção. Nós temos aqui uma imagem, que é uma foto minha, que eu tirei com um polvo lá em Maracajaú. Então, se um dia você for para lá, saiba que você pode mergulhar e encontrar esses animais no habitat deles. Olha que bacana! Só que não é legal você pegar e maltratar o animal, apertar, judiar. É legal para tirar uma foto, para ficar de recordação. Mas é importante lembrar que esse animal está vivendo a vida dele. Então, a gente não pode também ficar interferindo tanto assim na vida dele. A gente tem que respeitar o ambiente do animal. A mesma coisa serve lá para os gastrópodes. Quando você encontra a lesma e você quer jogar sal na lesma, não faça isso, não é legal. Ele vai ter uma reação ali que não vai ser nada legal. O bichinho vai sofrer. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença desses cefalópodes. Nós temos o polvo e nós temos a lula. Quando a gente fala desses dois, eles têm algumas diferenças que fica fácil de você caracterizar eles. O polvo, ele vai ter 8 tentáculos na cabeça. Já a lula tem 10, então ela tem mais tentáculos. O corpo da lula é um corpo comprido, e aí os tentáculos ficam na pontinha. O do polvo também fica na pontinha, mas ele tem um corpo maior, mais arredondado. E a lula, ela vai ter aquela concha interna que eu te falei, já o polvo não tem. Nós temos aqui na nossa sala de aula hoje um representante desse grupo, que é o polvo. E aí eu trouxe para te mostrar que esses animais, eles têm ventosas nos tentáculos. E para que serve isso? Essas ventosas ele pode usar tanto para se fixar, quanto para ajudar na captura de animais, para que vão servir de alimentação e para outras coisas que ele pode fazer na vida dele. Já a lula não vai ter essas ventosas tão aparentes que nem a do polvo. Então é uma outra característica que a gente consegue usar para caracterizar eles. Então, o polvo ele é um pouquinho diferente, porque ele tem 2 tentáculos a menos. E esses tentáculos dele têm essas ventosas, que o da lula não tem, ok? Falando agora sobre isso, para fixar todo esse conteúdo, temos um último Pokémon da Pokédex, que é o Octillery. Ele é inspirado em um molusco sem concha.
Um predador que apresenta 8 tentáculos. A qual classe esse animal pertence? Nós temos na letra A, bivalves, letra B, gastrópodes, letra C, cefalópodes e letra D, polalves. Pensa, analisa, responde no seu caderno e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Pokémon Octillery e ele é um representante de qual grupo? Exatamente, dos cefalópodes, a letra C, era a alternativa correta. Aí agora falando sobre esse tipo de animal, eu trouxe duas curiosidades para te contar. Os cefalópodes, eles têm células que são chamadas de cromatóforos. Essas células fazem com que o animal consiga mudar de cor. Você consegue ver aqui no GIF que ele está mudando a coloração do corpo dele. E para que ele faz isso?
ele tem essa capacidade para afugentar os predadores ou para atrair as presas que ele vai predar e vão servir de alimento para ele depois. Então é uma característica bem legal. Ó, ele pode até se camuflar nas rochas. Outra coisa que ele faz com esse cromatóforo é atrair o sexo oposto. Então ele vai fazer isso para atrair a fêmea para o acasalamento e aí perpetuar a espécie dele. Uma característica que só os cefalópodes têm dentro do grupo dos moluscos. A outra característica que eles também têm, que é uma outra curiosidade, é que quando esse animal se sente prejudicado ou quando ele está sendo predado, que ele quer afugentar a presa, ele elimina um tipo de tinta. E isso vai servir para afugentar o predador ou então até mesmo para despistar. E aí ele consegue fugir mais rápido. Esses animais são muito ágeis, então eles têm uma locomoção dentro da água bem rápida. Então ele consegue soltar essa tinta e fugir. Olha que legal. Sejamos como polvos também. Agora vamos para o nosso último quiz de hoje. Os cefalópodes possuem diferentes artimanhas para fugir dos predadores. Dentre elas, podemos citar a mudança de cor que faz com que esses animais rapidamente consigam camuflar-se no ambiente marinho. A célula epidérmica que permite a mudança de cor é o... Letra A, melanócito. Letra B, cromatóforo. Letra C, coanócito. E letra D, colorófito. Pensa um pouquinho e a gente já volta.
Voltamos, galerinha, e a resposta desse exercício era a letra B. Os cromatóforos são aquelas células que mudam de cor e que ajudam esses animais. Agora, só para a gente não esquecer de tudo que falamos hoje, os moluscos são aqueles animais de corpo mole, com simetria bilateral, que a gente consegue cortar no meio e ter duas partes iguais, e que podem ter conchas. Nós temos a classe dos bivalves, que são aqueles animais com duas valvas, ou seja, duas conchas, onde ele consegue abrir e fechar as duas conchas. Nós também temos os gastrópodes, que podem ou não ter conchas, que tem aquelas lesmas, e quando ele tem concha, é aquela concha em forma de espiral, aquela concha espiralada, que ele serve para esconder o bichinho lá dentro, ele se enrola todo dentro da concha. E o outro grupo que nós temos é o grupo dos cefalópodes, que são aqueles animais que têm os pés na cabeça, que têm tentáculos, que a gente tem aqui como representante o nosso amigo polvo. Então, esse grupo tem muitas características bacanas e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso. A gente vai entender sobre a fisiologia deles, como que funciona o corpinho desses organismos. Então, chegamos no momento de dizer tchau. Se cuidem, tenham uma rotina legal em casa, se alimentem bem, tomem água, ajudem a família de vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, porque isso é muito importante. Take care, se cuidem de verdade. Thank you, muito obrigada por assistirem essa aula e a gente se encontra na próxima aula sobre moluscos. Até mais!